paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Tô voltando aqui com um novo vídeo para vocês e uma nova história. É isso mesmo, um novo testemunho. Mas antes de contar, eu gostaria de pedir para todos que visualizaram esse vídeo, por favor, se inscrevam no nosso canal, dê seu joinha. É muito importante que você também ative o sininho e, sobretudo, compartilhe essa palavra, compartilhem, porque Deus vai falar grandemente com vocês através desse testemunho. Porque é para isso que Deus abre a nossa boca para que a gente fale a nossa experiência com Jesus, como foi, e Deus tocou no meu coração para estar fazendo vídeos falando sobre isso. Antes eu comecei dando os vídeos, dando a palavra de Deus, louvando, e Deus colocou essa vontade no meu coração de contar, de compartilhar com vocês a minha experiência, como foi a minha caminhada, o início de tudo. E o meu início foi muito rápido. Muitas pessoas levantaram questões sobre o fato de como uma pessoa pode aceitar Jesus e já fazer missões. Mas a tarefa do missionário é essa. A tarefa de todos nós que temos o chamado missionário é andar em missões, é viajar. E o tempo não é o ser humano que determina, mas o tempo que determina é Deus. É Ele que sabe de todas as coisas. Então, mas eu também fui uma dessas pessoas. Como pode? Acabei de aceitar Jesus, já vou ter que ir uma missão, já vou ter que fazer isso, já vou ter que fazer aquilo. Então, enquanto o ser humano que Deus usava para falar para mim, servos de Deus, me diziam: você vai numa missão, já arrumou a mala? Você vai viajar. Você vai para uma cidade onde você não conhece ninguém. A primeira coisa que eu fazia era dizer que não. Porque eu achava que Deus não ia me mandar para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, se eu tinha acabado de me converter. Então, eu começava a falar com Deus. Não, Deus, eu não quero. Não falava para as pessoas que Deus usava para me dizer. Mas eu falava para Deus: eu quero que o Senhor me mande para a minha cidade, para os meus familiares, porque quando a gente aceita Jesus, a primeira coisa que a gente quer é salvar quem a gente ama, né? Eu falei: eu quero que meu irmão, minha irmã, quero que meus tios, minhas tias, meus primos, aí começava: quero meus e meus amigos que cresceram comigo, os meus vizinhos. O primeiro impacto é aquele, e é normal, é natural. Só que é Deus quem determina. A gente não vive mais para nós, mas a gente vive para Cristo. Isso é bíblico, porque a Bíblia fala isso. E é real. Então, Deus usou uma pessoa, duas pessoas. Quando chegou na terceira pessoa que Deus usou, a pessoa foi numa videochamada. Inclusive, ela mora em Luzilândia. Quando ela escutar, ela vai saber de quem eu estou falando. E essa pessoa, serva de Deus, ligou para mim, falou: irmã, tem uma coisa para lhe dizer da parte de Deus. Aí me veio logo o quê? Sim, já sei. Deus vai me mandar numa cidade onde eu não conheço ninguém. Ela falou: Falei: já Deus já mandou algumas pessoas me falarem sobre isso. Mas eu não vou. Então ela olhou para mim e falou: sim, porque você quer ir lá para sua cidade, você prefere ir. Isso, Deus revelando para ela os meus pensamentos, porque eram os meus pensamentos, eram aqueles. Então eu já comecei a ficar meio assim, falou: você tá querendo ir para lá, né? Mas minha filha já começou a mudar o semblante, o modo de falar, e eu fiquei assim: minha filha,
Nas vezes que você se reunia com seus amigos, em festas badaladas, que você chegava em casa depressa, triste, quem passava a mão na tua cabeça e te dava conforto era eu. E das vezes, quando o seu carro entrava nas galerias, nos túneis, que aqui tem muito túnel, que você no outro dia dizia: quem trouxe meu carro? Porque eu me adormentava, eu pegava no sono, literalmente, quando eu dirigia, porque trabalhava na noite, né? Eu trabalhava fazendo animações, eu dançava, porque eu sou professora de dança também, então eu ensinava durante a noite as pessoas a dançar. Isso se usa muito aqui na Europa. Então, de manhãzinha cedo, quando terminava, que eu ia no carro, já estava com sono, né, cansada, e dormia. E Deus levava o carro. Deus mandava os anjos levarem o carro. Então, começou a falar coisas que eu não tinha coragem de dizer para ninguém. Mas eu falava com Deus. Quem foi que trouxe esse carro? Quem foi? Então começou a tocar no meu íntimo, no meu profundo. Mas a coisa que mais me tocou, de todas as coisas, porque foram muitas, do que Deus estava me relembrando, dos diversos livramentos que Ele deu na minha vida. E não como uma forma de chantagem, mas uma forma de você entender quem fez tudo por você. E nós, o que nós fazemos para Deus? É nesse sentido. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, mas o que me chocou, a parte que me chocou mais foi a parte quando Deus falava através da vida dela. Você lembra quando você tinha 22 anos de idade? Para quem não sabe, quando eu tinha 22 anos de idade, eu fui em coma devido a uma pré-eclâmpsia. Eu tive pré-eclâmpsia quando eu tinha 22 anos. Então eu passei um mês na UTI, morta, respirando pelos aparelhos. Então, Deus, através da vida dela, começou a dizer: você lembra quando você tinha 22 anos de idade? Você lembra que você viu o homem de branco? Eu falava para todo mundo que eu via, assim, todo mundo, minha mãe, aquelas pessoas que na época estavam muito próximas. Depois eu esqueci, depois eu não falava mais. E porque eu não conseguia falar sem chorar. Eu sempre chorava porque eu lembrava daquele homem de branco que apareceu para mim no momento que o médico passou pelo meu leito do hospital, na UTI, e falou para a enfermeira: desliguem o aparelho de Lígia Oliveira, porque ela foi em óbito. E eu escutava e via aquele homem de branco disse para mim: vá, minha filha, e não peque mais. Eu me emociono muito em contar porque só Deus para fazer isso na vida da gente. Eu, uma pecadora, fiz coisas erradas porque Deus falava. Jesus apareceu ali, naquele momento: vá, não peque mais. Ele perdoa os nossos pecados. Então, a partir daquele momento, quando a irmã falou, não teve mais. Quando Deus falou: você sabe quem era aquele homem de branco? Aquele homem de branco é meu filho, Jesus Cristo. Então eu me senti muito, 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 muito honrada por Deus ter mandado o seu filho para me tirar do coma, para me tirar do vale da morte. Então, a partir daquele momento, eu falei: meu Deus, eu vou. Aonde é que tu queres que eu vá? Marca o dia, Pai, que eu já vou fazer minha mala agora. Porque eu agora entendo que o pouco que eu fizer, o muito que eu fizer, nunca vai ser o suficiente
para fazer o que tu fizestes por mim, pela minha vida, pela vida dos meus. Porque através da minha vida, foram 25 pessoas da minha família que aceitaram Jesus. Então eu fui nessa missão, numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Fui com uma força que Deus me deu, a coragem, porque Deus te dá. Ele te dá força, Ele te dá coragem. Ele te faz, se você nunca foi determinada na tua vida, você vai ser determinada e objetiva. E as palavras, é Deus quem vai colocar na tua boca. Se Deus está te chamando para uma missão, no lugar onde você não conhece ninguém, aceite. Deus, Ele se agrada do servo que obedece, que escuta e obedece. E foi isso que eu fiz. Eu obedeci e hoje eu sou o que vocês estão vendo aqui. Mas para isso eu tive que deixar Deus trabalhar. Lá nessa cidade eu fui batizada e fui ungida missionária. Deus, Ele está querendo trabalhar na tua vida. Deixa, não impede o trabalhar de Deus. Veja e pare e reflita todos os livramentos que Deus te deu. O que a gente vai fazer não é nada do que Deus tem feito no decorrer de toda a nossa vida, do momento que a gente nasce ao crescimento e até chegar aqui, e a esperança da vida eterna que Deus nos dá. Isso é pouco, isso é pouco diante de todas as maravilhas de Deus. E Deus, Ele sempre te recompensa. Porque Ele conhece teu coração, Ele sabe que tu faz de todo o teu coração. Ele recompensa por todas as obras que façamos. Então, eu espero que esse testemunho seja para edificar a tua vida, para que você saiba que quando Deus fala com você, é porque Ele já garantiu a vitória. Deixa só Deus trabalhar. Eu vou repetir mais uma vez. Não dificulte o trabalho de Deus na tua vida. Deixa Ele trabalhar. Ele é quem sabe de todas as coisas. Que Deus venha abençoar cada um em nome do Senhor Jesus. E no próximo vídeo vai ter mais e mais e mais testemunho. Não esqueçam, não esqueça que de 2 em 2 dias, sempre os vídeos são postados exatamente de acordo com o momento que Deus manda. Mas eu creio que seja de 2 em 2 dias, vai estar tendo um testemunho, uma história. Porque nós temos que contar as coisas que Deus faz nas nossas vidas. Esse foi o começo, mas vai ter muitas e outros testemunhos. E para você também que quer contar o seu testemunho, pode deixar o número do telefone que eu entro em contato com cada um. Se você quer contar sua história, mande vídeo ou mande só um áudio ou mande escrito, porque eu estarei aqui também contando o seu testemunho. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém?